começando mais um Prato e Palavra, um programa de culinária e fé. E hoje eu vou te mostrar como preparar uma receita especial lá nos Orientes, né? É o tempurã, aproveitando as ramas da cenoura, que eu já vou te mostrar que essas são as ramas da cenoura, que muita gente joga fora, mas você tem que aproveitar, você precisa aproveitar. Isso tem uma vitamina que você não tem ideia. Já tenho ela aqui cortadinha, ok? Ó, as ramas da cenoura, além da cenoura cortadinha, picadinha, eu usei aqui para cenoura, tem esses dois aqui, né? Aliás, a Adelaide que fez, ela picou com esse aqui. Mas se você tiver em casa um ralador, dá para aproveitar muito bem, ok? Então você vai precisar da cenoura já raladinha em forma de fiozinho, né? A rama já pode ser assim, ó, não precisa picotar muito a rama não. Deixa ela um tamanhozinho assim um pouquinho maior. Tem gente que gosta de picar muito, mas não precisa, ok? A cebola e também eu tenho aqui uma mistura de salsinha e pimentão, ok? A receita original do tempurã dificilmente vai ter alguns ingredientes, alguns recheios a mais. Só que, como é um tempurã à moda cearense, né? Usamos de criatividade, de inspiração para fazer a nossa receita exclusiva. Vem aqui, Eli. Aí o que é exclusivo aqui? Vai ter o queijo picotado e a mortadela, né? A mortadela especial picotadinha também, que pode acrescentar como recheio. Além disso, você vai precisar da farinha de trigo e também do pó, do fermento em pó, para colocar dentro. Eu também vou usar um pouquinho de alho, que está aqui, ok? Então vamos primeiramente preparar a massa. Porém, eu já deixei o fogo aceso, você tem que deixar no fogo baixo. Por quê? Quando você vai preparar a massa que coloca a cenoura demora um pouco mais. Então, com um fogo baixo, para não queimar muita massa, mas ao mesmo tempo dar uma cozidinha na cenoura, ok? Eu vou te mostrar aqui, olha, nós temos aqui uma xícara, derramou um pouquinho, uma xícara e meia de farinha de trigo, ok? Aqui tem uma xícara e meia já na medida certa. Então você vem aqui, joga dentro aqui, vai lá, deixa eu levantar aqui o braço, velho. Olha, joga aqui dentro a farinha de trigo, beleza? Coloquei pra cá, pra não atrapalhar. Vou colocar uma colherzinha do pó royal, vou pegar só uma colherzinha de chá aqui, ok? Deixa eu pegar aqui, peguei a colherzinha de chá. Venho aqui, né, com uma colherzinha do pó royal e jogo dentro, ok? Aí vem aqui com sal, uma pitadinha de sal, ou além da pitadinha pode ser mais, né? Que apesar que eu gosto de ficar bem salgadinho. E aí, o que acontece? Além disso, você precisa colocar água gelada. Não precisa de ovo, de mais nada, a não ser a água gelada. E a água que você vai no olho, ok? Você colocou e você vai mexer essa massa até ela dar uma consistência. Eu estou usando aqui eu esqueci o nome desse negócio aqui, que mexe aqui, mas pode usar um garfo, tá? Fica também prático. Ó, tá vendo que a massa tá meio durinha, mas você vem aqui, joga mais água gelada, ok? Aí vou mexer aqui, calma aí que vai dar certo, ok? Olha só, vamos lá. Opa, lembrei agora do liquidificador. O que eu faço? Quando o liquidificador, tô passando, que você vai ver aí nos outros vídeos, sucos especiais, né? E aí quando tá triturando o liquidificador, eu faço bora. Então eu vou fazer o liquidificador, só o som, né? No bora. Mas vai dar certo aqui, ok? Olha só como é que ficou a massa, né? Sal, o pó aqui, o fermento em pó, a farinha de trigo, com a água gelada, ok? Mexi. Agora nós vamos misturar, ok? Venho aqui com a cenoura, belezinha? Ok, Eli. Com a cenoura, coloquei aqui a cenoura. Eita, coisa boa! Isso é uma receita natural, nutritiva, sem contar ainda. Olha só, agora eu vou colocar a salsinha com pimentão. Sem contar, gente, que isso serve até como uma espécie de mistura, a gente fala mistura, né? Uma espécie de mistura, né? Porque o sabor fica assim, olha, como se fosse, como se estivesse comendo algo assim assadinho, como um pão de queijo e tal, mas o sabor é muito gostoso. Vou colocar agora a mortadela picotada, né? Cortadinha, o queijo também em tirinha que eu fiz aqui, ok? E agora a rama da cenoura. Isso é muito nutritivo, né? Essas são coisas do Oriente. Olha aqui, eu vou dar uma mexidinha agora. Olha como ficou bonito, né? Ficou bem bacana. Esse é o tempurã.
a moda cearense, a moda nordestina. Você que já curtiu nossos outros vídeos, se não, você vai lá, curte, dá um like lá, compartilha, chama mais um para participar. Deixa eu mostrar aqui, ó. Olha que maravilha, que beleza, ok? Agora, enquanto vai para o fogo, aqui o fogo já está aceso aqui, a frigideira, ok? Já está acesinha. Eu quero trazer para você uma palavra do coração de Deus para o seu coração. A medida é essa aqui, ó, ok? Uma colher cheia, você vem aqui, olha que maravilha, ok? Vai ficar muito bonito. Então eu quero compartilhar com você um texto da Bíblia Sagrada que está em João, o Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. Palavras de Jesus que ele diz assim: no mundo tereis aflições, mas tende ânimo, eu venci o mundo. As palavras de Jesus em João 16:33 fala isso. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O que é que nós vemos aqui? Nós vemos aqui duas palavras, começando com a letra A: aflição e ânimo. Lógico que Jesus está falando aqui numa questão emocional, que muitas pessoas têm o seu emocional abalado por situações das aflições. A aflição é aquilo que te deixa para baixo, é aquilo que te faz desencorajar para vencer a vida. Então Jesus está dizendo assim, olha, eu venci o mundo. E quando ele está falando do mundo, ele está falando da pressão, está falando das lutas, das situações adversas que abalam o emocional da pessoa. Então se a pessoa está com o seu emocional abalado, está num estado de espírito tristonho, não tem como ela vencer. Jesus está falando, para vencer a aflição, qual é o remédio? É o ânimo. Então eu e você precisamos entender o que Jesus está dizendo para nós. O ânimo é que vai fazer eu e você dar continuidade na vida. E ele diz, olha, eu sendo Deus, em outras palavras, eu estou conjecturando, eu estou aqui fazendo aqui uma analogia, eu sendo Deus, eu estou passando aflições, então ele está dizendo, ele está usando ele mesmo como exemplo. Eu venci o mundo, eu venci os ataques emocionais, eu venci as perseguições malignas, porque eu tive ânimo para vencer. A pessoa sem ânimo, ela não consegue se levantar, ela não consegue comer, ela não consegue ter uma visão do que está a esperar lá na frente, de uma projeção de dias melhores. Então a pessoa desanimada é o primeiro passo para depressão, angústia profunda, choro contínuo. Tudo isso leva a pessoa para baixo. E Jesus está falando, para vencer a aflição, o único remédio é o ânimo. E eu quero falar para você, neste momento que está me assistindo, Jesus te convida agora para você, aleluia, fazer brotar esse ânimo que outrora você tinha ânimo para trabalhar, para correr, para fazer isso, para abraçar, para beijar, para querer o bem de todos, para fazer a obra de Deus, e agora por alguma situação adversa, por uma palavra contrária, por uma situação que atacou teu emocional, por uma decepção, por uma ferida, por uma frustração, você estagnou, parou. Mas Jesus disse, você pode continuar, você pode recomeçar, tende ânimo, bom ânimo, eu venci. Se eu venci e você é meu discípulo, você também pode vencer. E se porventura você não é ainda discípulo de Jesus, você pode passar a ser esse discípulo amado de Jesus, com esse ânimo para dar continuidade na vida. Por isso Jesus disse, no mundo tereis aflições. A aflição também tem a ver com o emocional. A aflição não é uma guerra, não é alguém tentando matar literalmente a outra, mas as palavras matam, as palavras ferem. Então ele está dizendo que essas aflições proveniente, do emocional de uma outra para com você, tentando te colocar para baixo, ou situação que está ao seu redor ou a derredor, que está fazendo você entrar em pânico, ele está dizendo para você vencer isso somente com ânimo. E esse ânimo também é proveniente da fé. Se você crer nas palavras de Jesus, então você precisa, aleluia, acreditar. E isso é fé. Quando você tem fé, que Jesus está falando, eu venci. Não, Jesus venceu, então eu vou vencer. Isso é fé. E quando você tem fé, você ativa o teu ânimo para vencer este mundo e tudo o contrário que ele tenta te oferecer. Você vai sobressair e vai na contramão daquilo que o mundo quer te oferecer. E aí você está vencendo uma aflição. No mundo tereis aflições. E terminando, Jesus diz,
tem bom ânimo, eu venci. Amém? Esse é o prato palavra, essa é a palavra de Deus para o teu coração. Já quero mostrar aqui, Hélio, como é que tá ficando aqui o nosso tempurã. Olha só, já tá ficando consistentezinho. Ó, já virei. Olha que maravilha, Hélio. Bem, olha, bem coradinho. Olha que beleza, que maravilha. Alguns para deixar, grudou aqui. Para alguns para deixar assim mais avermelhadinho, coloca açafrão. Até tem um açafrão ali, não coloquei, mas posso até colocar na próxima uma massa aqui. Mas para ele ficar mais douradinho, né? Coloca açafrão além do sabor, que é muito bom. Eu aumentei o fogo um pouquinho aqui, ok? O queijo derretendo ali, ó. O queijo derretendo, maravilha. E sem contar o seguinte, você pode pegar guardanapo, papel toalha, colocar no prato, né, para poder sugar mais aqui o óleo. Mas se você tiver aí na sua casa banho de porco, óleo vegetal ou mesmo azeite, você pode ficar à vontade, né? Aqui eu estou usando o óleo, né? Mas você pode usar também a banha de porco, lógico, muito mais saudável. Você pode fazer isso também, ok? Olha, eu estou preparando aqui, o óleo está ficando muito, muito bom. E já vou te mostrar como é que vai ficar daqui a pouquinho. Já está virando aqui, está ficando muito legal. Maravilha! Olha como está ficando a nossa tempurã. Olha, muito bonita ela ficou, bem coloridinha, bem temperadinha. Aqui nessa tempurã aí, ó, tá o queijo, tá a mortadela, tá a rama. Não esqueça, aqui, ó. Essa rama aqui você pode aproveitar. Isso é que faz o sentido da tempurã, né? A rama da cenoura. Além da cenoura, ela raladinha, olha aqui, olha que maravilha que ficou ele. Olha que benção, olha aqui. Eita Deus! Olha que bênção. Isso aqui serve como uma mistura. Isso aí, de repente, numa situação que você precisa de um milagre, o milagre chegou para ti. Olha que maravilha. E você pode tomar com um cafezinho também gostoso. Você pode aproveitar da melhor maneira que você quiser. Vou aqui separar um pedacinho aqui, para a gente ver como é que ficou esse tempurã, né? Esse sabor desse tempurã. Tenho certeza que ficou uma maravilha. Glória a Deus. Vamos lá. Jesus amado. Que maravilha. Volta Jesus. Essa foi mais uma edição do nosso Prato e Palavra. Já quero convidar você para você compartilhar, dar um like, chamar mais um. Fala, olha, tem um pastor aí que ele cozinha e prega. Vai lá, entra aqui no canal em Cristo, compartilhe esse vídeo dessa receita e das outras receitas. Eu tenho certeza que você será edificado, e você que foi edificado, você vai ser edificado mais ainda e chamar mais um para ser edificado pela palavra e ficar com vontade de comer esse delicioso tempurã. Prato Palavra.